Olá e boas-vindas a mais uma investigação detalhada. Hoje a gente vai focar num documento histórico fascinante, Sim, muito fascinante. o livro de 1912, A Autobiografia de um Ex-Negro, do James Weldon Johnson. E a nossa missão hoje não é só fazer um resumo da história. É, e bem mais fundo, né? Exatamente. A gente quer usar essa obra para mergulhar numa época. É uma história que mistura de um jeito brilhante sociologia, a história do nascimento da música americana e um dilema pessoal devastador sobre a identidade. E sobrevivência. Isso. Para quem acompanha a gente e quer entender as raízes dessas questões sociais tão complexas, sem precisar ler um jargão acadêmico impenetrável, essa história oferece uma janela muito íntima. É uma visão bem prática de como a raça é construída socialmente, sabe? O altíssimo de se viver uma mentira que é muito confortável. Certo, vamos desvendar isso. A premissa por si só já é um marco. A narrativa acompanha um homem birracial, de pele bem clara, que passa por eventos bem traumáticos na juventude. E aí ele toma uma decisão drástica. Ele decide abandonar a herança negra dele e passar a viver exclusivamente como homem branco na sociedade americana. E o formato é super íntimo. É como uma confissão mesmo. Ele até diz no começo que quer transformar a própria tragédia numa grande piada contra a sociedade, né? Sim, uma piada prática contra quem o forçou a fazer essa escolha. Bom, a história começa com memórias de infância muito vívidas. O protagonista nasce na Geórgia, mas logo vai para Connecticut com a mãe. Uma mulher negra belíssima que trabalha como costureira. Isso, eles vivem super bem com um conforto que é bancado pelo pai branco. Um homem rico que quase nunca aparece. E tem um detalhe marcante dessa dinâmica fraturada logo no começo. Em uma dessas raras visitas, esse pai rico pega uma moeda de ouro de $10, fura a moeda e pendura no pescoço do menino. É um baita simbolismo. Total. Representa o dinheiro, o luxo, mas ser uma moeda furada, pendurada no pescoço, parece uma marca, sabe? Um peso substituindo o afeto de verdade. Nossa, muito forte. E o menino cresce nessa bolha. Casa cheia de livros, um piano, as amigas brancas da mãe sempre elogiando o cabelo dele, a pele clara. Ele, não faz ideia de como o mundo enxerga ele. Até o dia fatídico na escola. Pois é. Como o livro narra essa quebra de inocência? É uma das cenas mais dolorosas da literatura sobre descobrir a própria identidade. O diretor entra na sala e manda todos os alunos brancos se levantarem. Só os brancos. Exato. O menino levanta junto com os amigos brancos, super natural. Aí a professora olha pra ele e manda ele sentar. Caramba. Ele passa anos sem saber como era classificado e o diretor divide a sala na frente de todo mundo. E a consequência é imediata. No fim da aula, as crianças começam a zombar dele. Ele corre para casa, vai pro espelho e começa a procurar defeitos no próprio rosto. Tentando entender o que tinha de errado. Sim. Aí ele chora no colo da mãe e pergunta: "Mãe, eu sou um negro?" E ela chora junto, tentando amenizar a crueldade, dizendo que ele tem o melhor sangue do sul. E aqui a narrativa entra numa análise sociológica pesada, né? Sobre como a mente de uma pessoa marginalizada passa a funcionar depois disso. O que é fascinante aqui é como o texto ilustra a teoria da consciência dupla, um conceito muito debatido pelo W.E.B. Du Bois na mesma época. O autor mostra que a inocência acabou. O menino passa a ver o mundo por um funil bem estreito, focado na questão racial. Ele é forçado a ter uma dupla identidade. Uma máscara pública. Exatamente. Uma persona para navegar perto da classe dominante com segurança, enquanto a essência real só aparece quando ele está num ambiente seguro com o próprio grupo. É algo exaustivo. Um fardo imenso para uma criança. Mas ele encontra uma válvula de escape. A música. Sim, ele vira um prodígio do piano. Ele aprende de ouvido, ouvindo a mãe cantar, e logo domina Beethoven, Chopin. A música vira o superpoder dele, um lugar onde a raça meio que desaparece. Mas aí ele cresce e a mãe morre logo depois do ensino médio. Uma perda abrupta que muda tudo. O dinheiro acaba, ele vai para a Universidade de Atlanta e logo que chega é roubado. Fica sem nada. Morrendo de vergonha, ele não pede ajuda.
Ele pega um trem e foge para Jacksonville, na Flórida. E aí o cenário muda completamente. Ele vai parar nas fábricas de charutos. Fábricas de charutos, como um pianista clássico vai parar numa fábrica na Flórida. É que esse ambiente era único na época. A produção de charutos dependia de imigrantes cubanos e espanhóis. Ah, entendi. Era um dos poucos lugares industriais onde a cor da pele não era a maior barreira. O que importava era a habilidade e a rapidez. Um ambiente muito integrado. E o protagonista tem ouvido absoluto por causa da música, né? Ele aprende espanhol rapidinho. Muito rápido. E ganha muito prestígio na fábrica. Ele vira o leitor oficial. O leitor era aquele cara que ficava lendo jornal e romance em voz alta enquanto o pessoal trabalhava, certo? Operários super informados politicamente. Mas as fábricas entram em crise e fecham. E aí ele tem que se mudar de novo, o destino agora é Nova York. O ritmo do livro acelera bastante aqui. Ele cai de cabeça na vida noturna boêmia. Nos clubes, com artistas, apostadores, no submundo do entretenimento negro de Nova York. E o relato do jogo de dados é muito detalhista, chega a ser cômico. Ele ganha muito dinheiro jogando craps, mas repara no nível de vício da galera. Quando o dinheiro acabava, os perdedores apostavam a própria roupa. O desespero era real. Para você ter ideia, o dono do cassino emprestava guarda-pós de linho para a galera arruinada não ter que ir embora nua pela rua de madrugada. Essa história dos guarda-pós traz um humor, mas mostra a volatilidade brutal dali. Tudo podia acabar um lance de dados. Só que é também nesse ambiente que rola o despertar cultural dele. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Num desses clubes, um músico começa a tocar um negócio com ritmos quebrados, muito contagiante. Era o ragtime. A primeira vez que ele ouve. O protagonista, genial, senta no piano e transforma a solene marcha nupcial de Mendelssohn num ragtime frenético. O clube vai ao delírio e ele ganha o título de professor. E para além da história dele, o livro usa o ragtime para fazer um argumento histórico enorme sobre as contribuições negras para a cultura dos Estados Unidos. É um ponto central do livro. Totalmente. O texto defende que pessoas negras criaram os elementos mais originais da cultura americana. O ragtime, as histórias, o cakewalk, que era uma dança performática genial para satirizar a elite escravocrata. E as canções Jubilee também, né? Sim, os cânticos espirituais. O autor destaca que, no começo, a academia desprezava tudo isso como vulgar, mas a arte era tão forte que conquistou as massas e, no fim, foi absorvida até pela alta cultura europeia. E falando em Europa, a fama dele atrai um milionário branco super cínico que contrata ele basicamente como um Spotify humano de luxo. Paga fortuna só para ele tocar de madrugada. E eles viajam juntos pela Europa. Paris, Londres, Berlim. Ele vive no luxo e bem longe das tensões raciais americanas. Mas em Berlim acontece um ponto de virada. A cena com o músico alemão. Isso. Ele tá tocando ragtime para vários músicos clássicos. Aí um alemão senta no piano e transforma aquele ragtime numa obra clássica super complexa. É uma epifania. Ele percebe que a música do povo dele não é só som de clube, é material para grandes sinfonias. Ele decide ali na hora que vai voltar para o sul dos Estados Unidos para compor música clássica baseada nessas raízes. É o ápice do idealismo dele. Mas antes de ir, rola um embate filosófico pesado com o milionário. E se conectarmos isso ao cenário geral da obra, é uma discussão vital. O milionário tenta impedir ele de voltar, né? Sim, o milionário é o cinismo em pessoa. Ele diz que o mundo não tem conserto, que tentar curar um mal só cria outro pior. A frase que ele usa é demolidora. Ele diz que tentar resolver o problema racial é como tentar esvaziar o Atlântico com um balde. É a lógica fria da autopreservação contra o altruísmo. Ele questiona por que alguém que pode ter todos os privilégios escolheria um martírio voluntário. Mas o protagonista não escuta e volta. Só que o retorno é um banho de água fria brutal. No vagão de fumantes do trem rumo ao sul, já tem um debate tenso acontecendo. Uma prévia do que esperava por ele. De um lado, um veterano da União usando lógica e direitos humanos. Do outro, um texano racista e agressivo. O narrador não toma partido,
Só relata como a força bruta e intimidação do texano atropelam qualquer lógica de igualdade. Mostra a estrutura mental intransigente da região. E isso culmina no evento que destrói a vida dele. A cena do linchamento. Ele está numa cidade do interior e acaba no meio de uma multidão. E ele vê com todos os detalhes horríveis um homem sendo queimado vivo por essas pessoas. A crueldade naturalizada da multidão. Exato. E o livro foca muito no que o protagonista sente por dentro. E o sentimento principal não é só o terror. É a vergonha. Uma vergonha paralisante. Vergonha de pertencer a uma raça tratada pior que animal, sem a lei fazer nada. E repulsa pelo país que permite aquilo. Esse trauma aniquila qualquer faísca artística nele. Ele entende que compor uma sinfonia linda não serve de escudo contra a violência. Então, o que tudo isso significa? Significa que o milionário estava certo. O balde não esvazia o Atlântico. Ele desiste de tudo. A renúncia total. Ele volta para Nova York, deixa o bigode crescer e decide que não vai mais confirmar nem negar a raça dele. Deixa o mundo achar que ele é um homem branco. Ele entra no mercado imobiliário e fica muito rico. Mas não sem o último conflito gigante. Ele se apaixona por uma mulher branca. E a conexão deles pela música é linda, mas o peso daquela consciência dupla volta com tudo. Se ele casar sem encontrar, a sociedade viria como uma fraude imperdoável. Aí vem o clímax, a cena da confissão. Ele está na sala tocando o 13º noturno de Chopin. Ele para e conta toda a verdade para ela. Ela fica em choque, chora muito e foge. Ele acha que perdeu tudo. Mas no fim o afeto vence, ela volta, eles casam e formam uma família. É um desfecho que parece feliz, mas carrega uma ironia trágica pesadíssima, não é? Muito pesada. Na prática, ele venceu as regras implacáveis do jogo social, escapou da violência, ficou rico, casou com quem amava. Apesar dela morrer cedo e deixar ele com 2 filhos, ele alcançou o tal do sucesso. Mas as últimas páginas são tão melancólicas. Ele compara a vida dele com líderes reais da época, tipo Booker T. Washington. Homens que ficaram na linha de frente lutando pelo avanço da população negra. E ele se sente um covarde. Ele usa uma metáfora final arrasadora. Diz que vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. Um sacrifício enorme do próprio talento e da verdade autêntica em troca de conforto e segurança. É de partir o coração. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que serve para os dias de hoje. A obra mostra alguém forçado a criar um personagem e sacrificar a essência para ser recompensado pela sociedade. Verdade. Pensa no nosso ambiente digital hoje. Algoritmos ditando o que dá lucro, o que ganha like. A estrutura não incentiva a gente a criar avatares perfeitamente editados. Nossa, muito. Quantas pessoas não escondem quem realmente são, as opiniões reais, só para garantir a segurança do pertencimento e do patrocínio? Vivendo uma performance constante. Exato. A roupagem é outra, não tem a violência física de 1912 batendo na porta, mas a mecânica de sacrificar a própria verdade por um prato de lentilhas digital é assustadoramente parecida. É algo para a gente pensar profundamente. É um paralelo fantástico. Muda completamente o jeito que a gente olha para a tela do celular depois de fechar esse livro. Agradeço imensamente a companhia de quem nos acompanhou até aqui nessa investigação detalhada sobre a autobiografia de um ex-negro. Foi um prazer explorar tudo isso com você e a gente espera que esses questionamentos continuem ecoando por muito tempo. Até a nossa próxima investigação.